Aqui no Brasil, muita gente vira o nariz quando você vai lá cobrar imposto de herança. E eu estava na casa de um cidadão rico. Ele dizia para o filho dele assim: olha, meu filho, uma casa como essa que você mora, aqui em São Paulo, se fosse nos Estados Unidos e eu morresse, você teria que pagar 40% de imposto. Isso o pai dizendo para o filho. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se fosse essa casa aqui e eu morresse, você teria que pagar 40% de imposto. Aqui no Brasil, sabe quanto que a gente paga? 4%. Aí você vê a diferença que você pode melhorar o país. Vamos por partes. Primeiro, essa comparação é superficial e injusta, pois apesar desse imposto específico ser mais caro nos Estados Unidos, a carga tributária que pesa sobre os americanos é bem menor do que a dos brasileiros. Sugiro inclusive que você que está assistindo, pesquise aí os itens que você compra normalmente no mercado, pesquise o valor desses itens nos mercados nos Estados Unidos, ou pesquise o valor dos veículos nos Estados Unidos. Mas essa comparação não deve ser feita convertendo dólares para reais, e sim comparando o valor desses itens com a renda média dos americanos em dólares. Aí sim você vai ter uma noção da diferença do Brasil para os Estados Unidos. E segundo ponto, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, o ITCMD, como o Lula disse no programa, tem uma alíquota de 4% no Brasil. Isso significa que um herdeiro de uma família rica, por exemplo, ao herdar um imóvel de 2 milhões de reais, terá que pagar um imposto de cerca de 80 mil reais para essa transmissão. Mas significa também que uma família de baixa renda, por exemplo, que em algum momento conseguiu financiar uma casinha de 50 metros quadrados em um terreno bem distante do centro da cidade, um imóvel que hoje deve valer em torno de 300 mil reais, valor que varia muito de região para região. Quando esse casal falecer e o filho deles herdar então esse imóvel, ele terá que desembolsar um valor de cerca de 12 mil reais de imposto. E aí fica a pergunta, uma pessoa que já está passando por um momento emocionalmente muito difícil, que provavelmente está tendo que arcar também com despesas de funeral, vai ter condições ainda de tirar do próprio bolso 12 mil reais de uma hora para outra, apenas para pagar imposto. E detalhe, esses 4% de alíquota, Lula ainda acha pouco. Aqui no Brasil, sabe quanto que a gente paga? 4%. Aí você vê a diferença que você pode melhorar o país.